Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira, da Ibrabe Cumbica, e fico feliz em tê-lo aqui comigo neste vídeo. Nós vamos falar neste vídeo sobre a importância da igreja. Estamos vivendo um momento em que o incrédulo sempre vai dizer, como sempre disse, que igreja e religião é comércio, é lugar de pessoas espertas tirarem proveito de outros. E o que é pior nesses dias é que nós temos muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem crentes, até mesmo evangélicos, a grande maioria evangélicos, mas se consideram desigrejados. Para mim, esse pessoal são desiludidos, são os frustrados com uma porção de coisa que eles viram. E eu quero dizer de antemão que você pode se frustrar, você pode se desiludir com muita coisa, com qualquer um, menos com a igreja, porque a igreja é a única instituição divina sobre esta terra. Ela é detentora dos oráculos sagrados, ou seja, todo o poder de Deus emana da igreja, ecoa da igreja. Se o mundo tiver que receber alguma bênção, esta bênção ela vai partir da igreja. Então, preste atenção nesse vídeo, acompanhe, vai ser breve, mas fique atento, porque a igreja é por demais importante na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que querem a bênção de Deus. A igreja é o aprisco das ovelhas, aonde o pastor que conduz o seu rebanho as guarda e as protege. Eu quero ler aqui no capítulo 1 do Apocalipse, a partir do verso 9 até o verso 20, está escrito: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como que de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante ao homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua maior força. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos, os pastores, os líderes das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, irmãos, vejam aí que mensagem o próprio Senhor Jesus Cristo traz em uma revelação ao apóstolo João, que se encontrava preso, exilado na ilha de Patmos. João pastoreava a igreja de Éfeso e, por causa da palavra de Deus, ele foi preso e levado para esta ilha grega chamada Patmos. Ilha esta que era uma ilha preparada exclusivamente para presidiários. Então era para lá que iam todos os presos, sobretudo aqueles considerados perigosos ou problema para a sociedade. Então veja como o inimigo coloca o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus como um perigo. Então por isso João estava ali banido.
E ele então ele tem uma visão a mais linda que se possa imaginar. Ele vê o próprio Senhor Jesus Cristo. Não mais aquele Cristo que ele, João, conviveu com ele por 3 anos. Aquele Cristo humano, fragilizado, fraco, aquele que foi subjugado, aquele que foi violentado e agredido pelos homens, e aquele que por fim subiu àquela cruz, colocado ali pelos homens, e ali ele morre, numa demonstração de que ele tinha uma natureza 100% humana, ainda que tivesse também uma natureza 100% divina. Agora João está vendo Jesus em uma visão, agora não mais aquele Cristo fraco, aquele humano, agora ele está vendo Jesus Cristo glorificado, poderoso, extraordinário. E o interessante nesse texto é que, primeiro de tudo, João vê Jesus com as seguintes vestes, né? Diz, olha, antes de ver Jesus, olha quem João vê. Ele ouve aquela voz e ele se volta, ele vira para trás para ver quem é que estava falando. Uma voz forte, potente, como a de muitas águas. E aquela voz dizia para ele, o que você está vendo, escreve um livro e manda às 7 igrejas. Muitos perguntam, por que aquelas 7 igrejas? Chamada aqui de 7 igrejas da Ásia. Na verdade, essas igrejas hoje elas estão todas na Turquia. Naquele tempo o nome não era nem esse, Turquia, era Ásia mesmo. Tinha Ásia Menor e por aí afora. Mas as 7 igrejas, por que aquelas 7 igrejas? Elas eram as melhores, as maiores, as mais importantes? Não, nem de longe. As igrejas mais importantes do cristianismo desde o início foram, em primeiro lugar, a de Jerusalém, que em poucos dias chegou ao montante de mais de 100 mil membros. Só em 2 pregações do apóstolo São Pedro foram 8 mil convertidos, 3 mil numa pregação e 5 mil na outra. Depois havia uma igreja muito grande também, que era a igreja de onde o apóstolo São Paulo e Barnabé eram membros, a igreja de Antioquia da Síria. Depois também havia a igreja de Alexandria, no Egito, e naturalmente a igreja de Roma. Essas igrejas eram grandes e tinham muita importância. Então, por que as 7 igrejas aqui mencionadas, chamadas Igrejas da Ásia, hoje todas elas se localizam no território da Turquia? Porque estas 7 igrejas, de alguma forma, elas representam a Igreja de Cristo em todo o tempo. Desde a primeira, desde o início até a última, de onde até nós dizemos que a última igreja é a que nós estamos vivendo, a de Laodiceia, dos tempos contemporâneos, da idade moderna ou pós-moderna, a igreja do desejo, da vontade do povo. E é isso que nós vemos, a igreja que o pastor diz que é rico, abastado e que de nada tem falta, e Jesus faz ele saber que ele é pobre, cego, nu e miserável. Porque é isso, a igreja é muito rica das coisas materiais e pobre das espirituais. Em muitos casos, quanto mais rica financeiramente ela se torna, mais pobre e espiritual também ela tem se tornado. Não precisava ser assim, dá para as duas coisas caminharem junto. Mas por falta de sabedoria do homem, quase sempre é isso. A igreja e o seu pastor e a sua liderança têm tudo, menos o poder de Deus. Mas explicando aqui a questão das 7 igrejas, vamos agora falar de Jesus. Olha como é que João vê Jesus. Nós estamos falando da importância da igreja para o mundo e individualmente para cada um de nós. João, então, ele vê primeiro, antes de ver Jesus, ele vê os 7 candeeiros, representando as 7 igrejas. E 7 candeeiros de ouro, o que fala então da qualidade, do valor da igreja, muito valor. E depois, João, antes de ver Jesus, ele vê os 7 candeeiros, que quer dizer então que se nós quisermos ver Jesus, precisamos de vir ou de voltar os nossos olhares para a igreja, pois é na igreja que ele se manifesta, é para a igreja que ele trabalha. Ele mesmo disse, edificarei a minha igreja e voltarei para buscar a minha igreja. Então você, caro ouvinte,
que tem achado que a igreja não tem importância, que você pode se alimentar das mensagens das mídias, como eu estou fazendo aqui agora, ministrando uma palavra. Você pode sim se alimentar das mensagens das mídias, pode ler a sua Bíblia em casa sozinho e deve, pode orar e deve, mas nada disso substitui o convívio e a comunhão com a igreja. Eu não posso ter comunhão com um celular, com um computador, com uma televisão. Eu tenho que ter comunhão com pessoas, e pessoas eu vou encontrar na igreja. E outra, as pessoas vão me ajudar a crescer. Umas vão ser como uma lixa para me afinar, para me polir, para me lixar, para me tirar, para me limpar de tanta grosseria, de tanta estupidez. Outras vão ser como uma água que arrefece, que lava, que limpa, vão ser aquelas pessoas amorosas, brandas, quebrantadas, ajudadoras e etc. Então a igreja tem de tudo, além de ser ela a guardiã dos oráculos sagrados. O que quer dizer isso? Está na igreja toda a revelação de Deus. Lá no passado, os guardiões dos oráculos sagrados era Israel. Hoje, no presente, desde que Cristo fez a sua obra e substituiu a aliança mosaica de Moisés pela aliança de Cristo, então hoje os guardiões dos oráculos sagrados é a igreja. Os profetas estão na igreja, a revelação está na igreja. E quando João olha para Jesus, então, no meio daqueles candeeiros, ou seja, dentro da igreja, ele vê, antes de tudo, Jesus, diz assim, um homem com vestes talares, cingida à altura do peito com um cinto de ouro. Então, essa indumentária que João vê Jesus vestindo, trajando, esta era uma indumentária sacerdotal. Então, sempre que você, que eu, que nós pecadores, nos voltarmos para Jesus, a primeira condição que nós vamos encontrá-lo, que nós vamos vê-lo, é de um intercessor, de um sacerdote, de alguém que nos ama e que está trabalhando para nos ensinar a conhecer a Deus, que está nos representando diante de Deus, que está nos mostrando Deus para nós e nos mostrando para Deus. Porque o papel do sacerdote é isto, é apresentar Deus ao homem e apresentar o homem a Deus. Então, a primeira condição aqui, a primeira característica que João vê em Jesus, ele vê um sacerdote. E nós precisamos do sacerdote Jesus Cristo, o sumo sacerdote, como diz Hebreus, o sacerdote da nossa confissão. Sem ele, a sua vida está como uma ovelha sem pastor, andando à mercê do destino e da sorte, e mais cedo ou mais tarde você vai ser surrupiada, vai ser abocanhada pelo devorador. Aí vem seu cabelo, eram brancos, né? A sua cabeça, os cabelos eram brancos como a alva lã. Isso fala da onisciência, do tempo de Deus, né? De Cristo, que também é Deus. Ele não é nem novo e nem velho. O que ele é? Ele é eterno. Então esse cabelo branco fala de respeito, fala de onisciência, fala de sabedoria, fala de experiência. Os seus olhos como chama de fogo. O que quer dizer isso? A capacidade de ver, o poder de perscrutar, o poder de adentrar à mente e ao coração do homem e a todas as coisas. Os olhos de Jesus não estão presos ou limitado, ele pode enxergar em qualquer dimensão. Então, por isso, esses olhos como chama de fogo, não é um olho de ira apenas, mas um olho que perscruta, que sonda, que vê no profundo e no oculto. Tem também a questão da ira, porque ele, quando vier julgar, ele vem tomando vingança. Aí os seus olhos poderão estar vermelhos, como as suas vestes, lá no capítulo 19 do Apocalipse e também lá no livro de Isaías, ele está com o seu traje, com o seu manto, sujo de sangue, manchado de sangue. E aí vem a pergunta, quem foi que manchou o teu traje? Ele diz, é porque eu estava pisando o lagar da ira de Deus. E eu manchei o meu manto com sangue das pessoas às quais eu tive que pisar, porque nós vamos ver aqui o verso 15, fala dos pés de Jesus, os seus pés semelhante
a bronze polido. Então, olha, começa mostrando um sacerdote, alguém para interceder, para proteger, para nos ajudar. Agora, depois fala de um que tem o poder de penetrar a todas as coisas. E agora vem falando do pé. E os seus pés é de bronze. O que acontece? O bronze é um metal mais pesado e mais duro do que o ferro e do que o aço. E por que Jesus aqui está tipificado com esses pés de bronze? Exatamente para esmagar debaixo dos pés a todos os seus opositores. Diga-se de passagem, para cada 3 habitantes da terra, 2 naquele tempo não serão salvos, serão esmagados pelo pé de bronze deste Cristo aqui, que antes ofereceu os seus pés meigos de carne para ser pregado naquela cruz, no lugar de cada um de nós, por amor a cada um de nós. Quem recusou aqueles pés meigos, mansos, suave, como a gente canta, agora vai ter que encará-lo de bronze. E esse pé de bronze é para esmagar, a começar para esmagar os demônios. Está lá escrito que ele irá pisar na cabeça da serpente, simbolizando ali o próprio Satanás. Então aquele pé de bronze é para destruir mesmo, é para amassar, é para moer aqueles que foram rebeldes contra a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Então está aí a explicação de quem é esse Cristo que aparece aí para João. E aí nós vamos vendo uma coisa importante, eu estou falando da importância da igreja para esta humanidade e para cada ser humano. Ele trazia nas mãos direita 7 estrelas. E ele explica aqui no verso 20 que os candeeiros de ouro, os 7 candeeiros de ouro, eram ou representam as 7 igrejas. E as 7 estrelas que ele tem em suas mãos são os 7 pastores, bispos, líderes da igreja. Então, olha que coisa linda. Aonde está o pastor, o verdadeiro, aquele honesto? O verdadeiro sumo é ele próprio, Jesus. Mas aonde estão nós, homens, aqueles que são pastores, são bispos, esses homens que fazem a obra de Deus, os anciãos, os presbíteros, que no passado todos esses nomes significavam o líder da igreja. Onde se encontram esses homens? Nas palmas das mãos do Senhor Jesus. Então, e por que ele é chamado aqui então de anjo? É dito que é para escrever ao anjo da igreja. Ora, Jesus não viria do céu aqui na terra, trazer uma mensagem para um homem, porque João era homem, mandando ele escrever para anjos. Não faz o menor sentido. Então, que anjo é esse? A palavra anjo em hebraico é malak e significa mensageiro, aquele que transmite a mensagem. A palavra anjo em grego, idioma do Novo Testamento, é angelos e significa a mesma coisa, mensageiro, o que transmite a mensagem. Então, o que é um anjo? É um mensageiro, um transmissor de mensagem, de recados de Deus, um porta-voz de Deus. E quem é o pastor, o líder da igreja? Também o profeta, também é a mesma coisa. Um portador de mensagem de Deus, alguém que anuncia, alguém que fala, alguém que traz o recado de Deus. Daí o nome anjo para o pastor, não é para o líder. Então, queridos, percebamos aqui, para concluir, o quanto a igreja é importante. Quando Jesus quis transmitir um recado ao mundo, ele não mandou dizer, olha, diga ao mundo. Ele disse, diga ao pastor da igreja. E o pastor da igreja, por sua vez, transmite esse recado à igreja, às pessoas, aos membros, e os membros, por sua vez, testemunham destas coisas para o mundo, evangelizam, falam para o mundo. Então, sem igreja, não há obra de Cristo. Tanto que no dia que a igreja for arrebatada, a obra de Cristo aqui na terra acabou. Então eu não entendo como é que muitos hoje estão dizendo que são desigrejados. Está em comunhão com Deus, mas não precisa de igreja. Você está se enganando, meu amigo. Se você está querendo servir a Deus sem igreja, você está como um filho que diz que ama o pai
e que se recusa a visitá-lo em sua casa. E se não faz isso, naturalmente não tem comunhão com o Pai. Não há comunhão com Jesus sem a igreja, porque ele trabalha para a igreja. Ele disse, ele enviou uma palavra para purificar a sua igreja. Lá em Efésios capítulo 5, ele diz para limpá-la, para purificá-la, para deixá-la sem mancha, sem mácula, sem ruga. Mas isso a igreja. Igreja não são as paredes, não é a construção. A construção nós chamamos de templo. Igreja são as pessoas, mas que estão inseridas dentro deste templo, aonde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. Então, se você gostou deste vídeo, se você aprendeu alguma coisa, passa adiante esse vídeo, se inscreva no meu canal, me ajuda aí a continuar divulgando vídeos como este. E participe da Igreja de Cristo. Não fique do lado de fora, achando que dá para ter comunhão com a Igreja de Cristo sem estar dentro dela. Não existe isso. Eu não posso ter comunhão com alguém que está distante de mim. Você pode até ter uma namorada, um namorado que não mora perto de você. Quando eu vim do Paraná para São Paulo, uma moça que gostava de mim queria ficar namorando. Eu disse, como? Eu vou para São Paulo, você fica aqui, como é que nós vamos namorar? Ela disse, por carta. Eu disse, não, eu não quero isso, não vou deixar você comprometida comigo e eu a 1000 quilômetros de distância de você. Então, olha, encerra aqui a nossa história. Encerra aqui, você está livre para procurar uma outra pessoa e eu, para onde for, também estarei livre para viver a minha vida. Então, não existe comunhão com uma pessoa que não esteja perto. Comunhão é algo que você tem quando você está perto. A ceia de Cristo é símbolo de comunhão. Eu não posso ser um crente sozinho e estar tomando ceia sozinho. Ceia representa comunhão. Se eu estiver tomando a minha ceia, se eu preparar um cálicezinho e pegar um pedaço de pão e comer lá em casa sozinho, ou no máximo eu, a minha esposa e meus filhos, que comunhão é essa? Não. Comunhão com a sua família, isso é outra história. Isso você tem que ter, você está com eles todos os dias, mas é comunhão com a igreja. Então, que o amado, o nobre colega, o ouvinte dessa palavra, valorize a igreja, porque a igreja é guardiã dos oráculos sagrados, é detentora de todo o poder, de toda a revelação de Deus. E ela é o aprisco, aonde o sumo pastor Jesus Cristo atende as suas ovelhas, aonde ele cura, onde ele liberta, onde ele trabalha em favor delas. E ele instituiu, como está lá em Efésios capítulo 4, ele mesmo colocou na igreja várias pessoas, pastores, apóstolos, profetas, mestres, doutores, tudo isso com vista ao aperfeiçoamento dos santos, do povo, das pessoas, até que nós venhamos nos desenvolver e crescer, a chegarmos até a assemelharmos à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Passa adiante esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal e esteja atento a outros vídeos. Eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui neste vídeo. Fique na paz do Senhor.